Muito boa tarde. Damos de novo as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Manobras. E sim, não estão enganados, estou de novo convosco, Maria Adelina Lopes, e realmente vamos continuar com o programa Ponte de Palavras. Este programa supostamente não devia ser passado hoje, porque estava previsto fazermos uma gravação do mesmo, dado que a rádio, a partir do dia 16, se encontra o pessoal da rádio, maioritariamente de férias, em período de descanso. No entanto, e dado o interesse que acredito este tema de hoje, ou os temas que vamos abordar, o seu grau de interesse, e tendo ainda em conta que hoje é um dia especial para aqueles que têm uma abordagem e conhecimento daquilo que é o Reiki, que é uma terapia, uma forma de estar, é uma filosofia de vida tão conhecido, já que se está a tornar tão conhecido, e que a nossa convidada de hoje é Maria Emília Caldas, ou Carmelo Caldas, uma senhora a quem me liga um grau de amizade e de grande respeito. Ela é uma instrutora de Reiki, e eu isso não me esqueço, que é para a Emília não me puxar as orelhas, que ela não gosta de ser chamada de mestre, mas no meu coração é uma mestre, porque os mestres devem ser chamados como tal pelo nosso coração e não pelo título que alguns se advogam. E então resolveu-se aqui rapidamente com a Marisa Ferreira em que este programa fosse passado em direto, ao vivo, daí que estamos de novo todos a partilhar mais uma hora do programa Ponte de Palavras. A nossa convidada, como acabei de referir, é Maria Emília Carmelo Caldas. Vamos falar quem sabe do quê, mas não há dúvida nenhuma que iremos começar, se calhar, pelo Reiki e por algo que é algo tão natural na Emília, faz parte dessa sabedoria imensa que ela tem, que é tudo aquilo que acontece no cosmos. Nós somos parte desse cosmos e com certeza que iremos fazer uma abordagem intensíssima e agradabilíssima ao cosmos. Boa tarde, Emília. Boa tarde. Bem-vinda e muito obrigada por aceitares o convite para estares cá connosco hoje. Obrigada também. Vamos então, neste momento, e dada esta excelente ideia que acabou por ser passarmos o programa em direto, dado que hoje é o Dia Internacional do Reiki, estás à vontade para falar do Reiki ou da inserção, se calhar sairmos dos moldes mais normais, da inserção do Reiki, o que é o Reiki no cosmos, mas tu isso falas como ninguém, portanto estamos aqui para te ouvir. Para mim, o Reiki é essencialmente uma filosofia de vida, de tal maneira ampla que ajuda ao ser humano a estabelecer o contacto direto com a sua natureza divina. A palavra Reiki, como todos sabemos, é uma palavra japonesa composta por dois vocábulos, Rei e Ki. Rei é a consciência universal, o divino, a consciência criadora, e o Ki é a energia vital que flui através da vida. Vida e consciência são princípios cósmicos imanentes da força criadora, e nós humanos recebemos esta bênção no século XIX a partir de um irmão maior, como praticamente toda a gente que está ligada ao Reiki conhece, Mikao Usui, preparando a humanidade do século XXI. Estas preparações cósmicas são sempre feitas com muita antecedência, e o século XIX foi o século escolhido para lançar à humanidade reptos extraordinários. O século XIX trouxe-nos também, além de outros importantes, este conhecimento da ligação do homem com o Rei e Ki, de uma forma diferente daquela que a nossa cultura oficial nos transmite, muito limitada, mas torna-se necessário transcendermos esses limites do conhecimento vigente até hoje para entendermos quem realmente nós somos. Nós somos uma partícula do universo. Podemos, se quisermos, usar uma imagem simples, acessível a todos: o Sol. O Sol é a estrela que dá vida à Terra, mas o Sol tem raios.
Os raios não nasceram. Os raios do Sol não nasceram. Os raios do Sol emanam, fazem parte do Sol. Assim como os raios do Sol fazem parte do Sol, a humanidade faz parte dos raios e do Sol. É tudo a mesma coisa, só há uma realidade que se manifesta numa profusão de formas e variedades, e nós humanos somos uma dessas formas imanentes dessa força cósmica, dessa energia, dessa consciência que nós conhecemos como o nosso Sol. Portanto, o Reiki é para mim essencialmente uma filosofia de vida, porque sem filosofia não há vida equilibrada, seja que tipo de filosofia for, e esta ajuda-nos a perceber a nossa ligação direta com a força imanente de nós próprios. Nós somos o Sol. Diz-se muito hoje, nós somos Deus. Mas se dissermos nós somos o Sol, nós ficamos mais perto da realidade, porque Deus é uma palavra muito vaga e muito maltratada. E muita gente já nem quer ouvir falar em Deus, mas toda a gente quer ouvir falar em Sol. Ninguém pode viver sem Sol. E Sol é a divindade solar deste nosso sistema, do qual fazemos parte e no qual, neste planeta Terra, neste planeta lindo, no planeta azul, nós, prolongamentos do Sol, nós somos prolongamentos do Sol nesta estrutura humana e estamos a colaborar com essa energia solar, essas partículas, se quisermos, da divindade solar, estamos a colaborar nesta estrutura humana, inteligente, material e sensível, e depende da nossa ligação com essa realidade, o encontro daquilo a que todos nós aspiramos ardentemente, ser felizes, ser amados. Anda toda a gente à procura disto, e raros encontram. Encontram porque andam à procura disso fora de nós, e esse objeto da nossa felicidade habita dentro de nós. Ou seja, nós somos seres solares. Somos seres solares. Portanto, eu penso que os adoradores do Sol, portanto, é uma linha religiosa, se quisermos, penso que estão mais perto, apesar de tantos erros também, nós os humanos somos assim, temos essa capacidade de criar erros, e é isso, o crescimento é assim, mas quando alguém se sente adorador do Sol, está mais perto, porque está a olhar para o corpo da divindade, corpo físico. Muitas vezes olhamos para o corpo físico da divindade e não percebemos, continuamos a ser muito ignorantes, não percebemos o que é a consciência do Sol. E a consciência do Sol é que é a divindade. O corpo é o corpo da divindade, com os seus raios, que alimentam a vida, que alimentam a terra, que fazem parte de nós. E nós, pequenos prolongamentos materiais deste Sol, andamos aqui como um ceguinho, sem percebermos o que estamos aqui a fazer. E então o Reiki, pelo menos para mim, foi a descoberta fabulosa de quem sou e a descoberta de que a humildade de sabermos quem somos é um dos melhores caminhos para a descoberta da felicidade. A nossa arrogância humana é muitas vezes a origem do sofrimento. Temos que aceitar os nossos limites como prolongamentos materiais de uma consciência infinita. Fizeste agora uma observação que é o sofrimento. O sofrimento hoje em dia, e digo hoje em dia, talvez, não sei se por haver mais sofrimento ou porque nós, devido ao facilitismo que há a nível de comunicações globais, temos mais essa noção do sofrimento global que afeta a todas as pessoas de formas diversas, não é? Conforme os seus graus de consciência, os seus estatutos de vida, etc. Mas será que o sofrimento é o quê? É uma escalada? É um degrau? Temos mesmo que conviver com esse sofrimento? Ou aqui e agora, no nosso dia-a-dia, temos formas, e uma delas seria o Reiki, de ultrapassarmos essa situação de sofrimento, esse conceito, o conceito de sofrimento, em que eu sei que acreditas que sim, que podemos ultrapassar esse conceito de sofrimento. Podemos ultrapassar, porque o conceito de sofrimento é um conceito da mente humana. O sofrimento, na realidade, não existe. O sofrimento é o produto dos erros da mente. A mente é um processo em evolução, a mente humana está mergulhada num mar de mente cósmica,
Portanto, nós temos que fazer essa descoberta do que é realmente o cosmos. Nós também somos o cosmos. A nossa mente mergulha nesse mar infinito, só que pelo processo evolutivo, este globo de mente humana ignora que faz parte do todo. E dessa ignorância resulta o medo, o sofrimento, a ansiedade, a angústia, o sentimento de injustiça. E quando a pessoa compreende mentalmente, com uma mente esclarecida, que tudo o que nos acontece tem origem nos nossos erros, e mais nada, os erros da humanidade, e como a humanidade é um bloco único formado por bilhões de seres humanos, nós somos um só como a humanidade é só um ser. Eu às vezes ao pensar neste ser, tento compará-lo com o que será um arcanjo. Nós sabemos que um arcanjo é uma entidade cósmica formada por uma multidão infinita de anjos. E considero que a humanidade, dentro dos limites da minha ignorância, não é, que é muito grande em relação a esta grandeza toda, mas penso que a humanidade será, no seu futuro, depois de resolvido todo o processo evolutivo, será semelhante a um arcanjo. A cabeça do arcanjo, portanto, há alguma individualidade dentro desta unidade que atingiu o topo, e depois todos nós, aqueles que cresceram e que aceitaram o desafio da humildade e da entrega e da expansão da sua consciência, acredito que vamos formar uma unidade de tal ordem muito importante no futuro deste universo, ainda tão mal conhecido, mas diz-nos a ciência que terá ainda de expansão cerca de 15 mil milhões de anos, e eu gosto muito de pensar nestes termos, 15 mil milhões de anos, e estes seres maravilhosos que nós somos, estamos aqui dentro desta caminhada. Hoje, neste caso, pessoal, estamos aqui sentados num espaço simpático, a comunicar com o mundo por este processo, mas um dia estaremos a comunicar de outra forma, de outro patamar, num universo paralelo a este, muito superior, muito luminoso, e se calhar a recordarmos-nos deste momento pequenino, onde ainda pequeninos estamos aqui a brincar um pouco, a falar de coisas tão sérias e tão grandes, à nossa maneira, dentro dos nossos limites. Isso dá-me muita alegria, e penso na alegria das crianças. Quando penso numa criança, uma menina pequenina que pega na sua boneca e num biberão e está ali com toda a atenção a dar o leitinho ao seu menino, aquela criança está a projetar-se no futuro, a imaginar-se, não está a fazer isso conscientemente, mas ela está a preparar-se para um dia ser uma mãe que vai alimentar uma outra criatura. E nós um dia também agora estamos aqui a alimentar-nos com estas conversas, e um dia continuaremos a alimentar-nos neste vasto universo, muito maior do que aquele que nós conhecemos, porque nós estamos cá para co-criar mundos, sistemas, planetas. Esse é o futuro da consciência humana, co-criadora de universos. Isso deve dar-nos uma grande paz, uma grande alegria, e ajudar-nos a sair do cantinho pequenino lá da nossa casinha e do nosso núcleo familiar, onde às vezes estamos atormentados, com tanta dor, tanto sofrimento. Pensamos que somos o centro do mundo. E penso às vezes naquilo que é a humanidade do passado, no início da civilização, e pensava-se que a Terra era o centro do universo. Que atrevimento, meu Deus! No entanto, a ciência estava convencida, e toda a gente, a Terra era o centro. Esta coisa pequenina, mais pequena que um grão de areia, era o centro do universo. Depois a expansão continuou e hoje descobrimos muita coisa, mas ainda estamos tão longe de descobrir esta maravilha que é o universo, esta manifestação uma questão divina, se quisermos usar assim a palavra divina. Eu gosto mais de cosmos, porque o cosmos ainda não está sujo e os outros nomes já estão muito manchados. E portanto estávamos a falar de Reiki, e a prática do Reiki, se for bem orientada, porque nós também, humanos, crianças pequenas, temos o condão de estragar o que é bonito, assim como os nossos meninos lá em casa rasgam uma peça importante, partem uma peça de louça que era importante, partem só porque não sabiam fazer. E nós também andamos aqui a partir muita coisa, e partimos conceitos milenares maravilhosos, transformámos-los em domínio, em poder, em orgulho e tanta outra coisa, que foi dando cabo da humanidade e foi permitindo que chegássemos a este ponto e olhássemos para o mundo e víssemos este estado caótico
em que se encontra o mundo, em que se encontram as consciências humanas. Por vezes, com aqueles que conseguem almejar um pouco mais longe o futuro, têm que chorar, porque dói o coração de ver tanta dor, tanto sofrimento, absolutamente inútil, apenas por ignorância, muitas vezes por orgulho, porque não queremos sair do nosso pedestal de pessoas importantes, mesmo que sejamos socialmente pessoas para quem ninguém olha, mas nós achamos que somos muito importantes. E somos, mas a nossa importância é limitada, porque nós não somos só isto, nós não somos só humanos. O humano é um prolongamento de uma consciência cósmica, individualizada, que normalmente, convencionou-se chamar alma, a nossa consciência solar, e o Reiki permite-nos fazer a ligação direta com essa consciência solar, sentindo no corpo o fogo dessa luz que nós somos, e devagarinho, com humildade, seguindo a filosofia que se condensa em 5 princípios, muito simples, mas muito difíceis para nós, porque realmente é tão difícil. A sabedoria de Mikao Usui teve o cuidado de colocar junto deste programa de vida, condensado em 5 princípios, colocar uma expressão que nos vai libertando dos medos, dizendo que é só por hoje. Assim, um irmão mais velho, vamos lá, é só um bocadinho. E então o mestre diz-nos a todos os dias, tem cuidado, não julgues ninguém, olha que é só por hoje, vá, faz um esforço. Então nós fazemos o esforço, não é? Isso leva-nos, se calhar, a falar um pouco sobre o campo que é o nosso dia-a-dia e que tem a ver com os nossos medos, não é? Mas também com essa característica tão humana do ego, que nos leva a posturas correntes no dia-a-dia do egocentrismo, e que por vezes são elas que nos causam também depois, que nos levam aos patamares de sofrimento. Seres solares como somos, Emília, não é? Como tu também explicas e como tu também expressas, que experiência é esta que nos leva a passar por estas áreas tão densas de um campo emocional desarmonizado, na maior parte ainda das pessoas, e que essa desarmonização é quase sempre provocada pelo egocentrismo, pelo ego. E isso também tem a ver com o grau de expansão de consciência de cada um. Com certeza. Não é? Nesta busca humana, não é, natural, porque a inteligência é assim, não é? Há sempre mais além. E o homem, no século XX, fez uma descoberta extraordinária que chamou o genoma humano. A descoberta do genoma humano foi fundamental para a ciência, para trabalhar os corpos, os prolongamentos do espírito, mas considero que foi essencialmente importante para a descoberta da dinâmica do processo evolutivo. Cada um de nós, cada partícula de consciência, tem um processo longo de evolução, desde o início da sua consciência, portanto, como se quisermos usar o nome alma, a designação alma jovem, uma alma jovem terá que fazer o percurso semelhante ao prolongamento humano, que passa por todas as fases que nós conhecemos, embrião, criança, adolescente, adulto, velho, por aí fora, temos que passar para chegarmos a um patamar de conhecimento superior que era impossível ter nos primeiros anos da nossa experiência. Portanto, a alma tem um processo semelhante, só que o processo da alma não é vivido para nós humanos conscientemente, nós só temos consciência de um bocadinho deste processo. E então, num processo de engenharia sideral extraordinário, os mentores, os engenheiros do cosmos, podemos chamar-lhe assim para comparar com os nossos processos humanos, eles elaboraram um processo extraordinário de evolução, criando o prolongamento da vida neste eterno agora em que vivemos, por esse processo do genoma. Nós, hoje, cada um de nós, neste nível da nossa consciência, trazemos dentro de nós informação de há milhares de anos. Porque nós sabemos, por esta descoberta, que trazemos dentro de nós a informação da nossa família, o nosso núcleo familiar, até à 3ª geração.
Portanto, trazemos características da mãe, do pai, da avó, da bisavó, do trisavô, dos dois lados. Nós somos nós, eu quando falo neste nós, gosto muito de fazer a diferença, porque nós não somos este corpo que está a fazer esta experiência, nós somos apenas um prolongamento perecível, transitório, que colaboramos com o processo do eu real, na sua evolução na matéria. A consciência solar, a partícula da divindade solar, precisa de atingir o mesmo nível de expansão da sua origem. Então precisa de conhecer todos os pormenores da matéria que foi organizada pelo Pai, se quisermos usar termos religiosos. A consciência solar organizou-se como sistema solar porque tinha esse conhecimento. Então nós, partículas da consciência solar, estamos aqui na escola para aprendermos a lidar com a matéria. E a nossa função como humanos, como prolongamentos materiais, perecíveis, transitórios, não podemos esquecer, apesar de sabermos, mas consideramos que, ou pelo menos as nossas experiências não refletem esse conhecimento, as nossas experiências dolorosas. Então nós precisamos de conhecer todo o tipo de vibração da matéria, para um dia, daqui a alguns milhares de anos, esta consciência, que é a nossa, esta consciência solar, irá estar dentro desse período de ainda uns 15 mil milhões de anos, e estará aí encantada, sábia, poderosa, a organizar um sistema solar, orientar o campo magnético de um planeta, sei lá, tanta coisa que é a vida do universo e que nós nem sequer suspeitamos. E nós estamos a aprender a nossa consciência solar eterna, a nossa alma, aquilo que nos faz sonhar com o amor, com o belo, com o bem, com a alegria, isso é eterno em nós e está a aprender a lidar com a matéria. Então ela aprende por intermédio de nós. Ela vê através dos nossos olhos como é a matéria, porque a consciência solar, nós, a alma, não vemos a matéria como nós com os nossos olhos vemos. Nós vemos a matéria como energia, apenas. Mas nós vemos a matéria como uma pessoa, como um animal, como uma pedra, como uma flor. Então a alma delicia-se através dos nossos olhos, contempla a natureza e está a aprender no futuro a criar também um sistema. Ora, quando, pela prática do Reiki, nós vamos fazendo esta ligação direta com a energia, as nossas células vão mudando infalivelmente, vão recebendo conhecimento, informação. Porque nós sabemos hoje que no universo tudo é energia e informação. Então nós, agentes dos movimentos do universo, somos energia e informação, mas temos que obter. E não só esta informação limitada da matéria, conforme a nossa mente racional nos transmite, mas temos que ir muito mais longe, aprofundando esse lago infinito da nossa consciência intuicional, do lado direito do nosso cérebro. Não é por acaso que esta máquina que somos tem estes dois campos imensos, de um lado esquerdo e um lado direito, estes hemisférios. Exatamente. Estão ali para nos conduzir a caminhos insuspeitados. Hemisférios dos quais apenas um teve um papel mais preponderante no Ocidente, não é? No Ocidente, principalmente, e nos últimos séculos, não é? Exatamente. E nós estamos agora a abrir para o outro hemisfério, não é? E o Reiki vai ajudar-nos, não é? Ou seja, todas as experiências são para ser vividas. Porque eu creio, e acho que isso talvez muito fomentado pelo medo, não é? Pelo terror que nos infundia a própria religião católica, não é? Nas suas partes mais densas, as pessoas fugiam às experiências por medo, não por acatarem ou aceitarem que era o mal ou o bem, não é? O bem ou o mal, mas simplesmente pelo medo. E uma das coisas que achei incrível quando te ouvi a ti essa expressão foi alguém dizer, estávamos numa reunião ou num trabalho qualquer que fizemos juntas e alguém te dizia: mas eu te sinto muita raiva, e tu respondeste: então gaste-a. eu achei esta expressão fantástica, porque de alguma forma aquilo que tu acreditas e que, como eu digo, consegues explicar tão bem, é que todas essas vivências são para ser
experimentadas e transcendidas. Ou seja, o segredo, não é? A joia da coroa é, sim senhor, nós, pela via dessa experimentação que temos que fazer, temos que passar por fases dessas, e fases que são graduais, lá está o grau de consciência de cada um, mas que o segredo, não é? O ouro, a transformação, a alquimia, estará sempre na transcendência desses estados. É isto, Emília? E aí é que entra aí o DNA, entra aí o genoma humano, não é? Porque se eu trago comigo a informação da minha família até ao trisavô, eu trago qualidades que eles desenvolveram, mas também trago os seus defeitos. Então, se eu vou alimentar as minhas raivas, que eram raivas da minha bisavó, não é? Que depois passaram para a minha avó, e depois, como não foram trabalhadas, passaram para a minha mãe ou para o meu pai, que não foram trabalhadas, e elas foram oferecidas unicamente para eu as gastar, não foi para eu as alimentar ou para eu ficar a sofrer com aquilo. Se nós percebermos esta dinâmica, nós ficamos encantados por sentir raiva. Que bom, uma oportunidade de eu gastar este lixo. E então a gente fica contente por ter sentido a raiva, só que não a utiliza. O nosso mal é que utilizamos, sentimos e agarramos aquilo, e em vez de dissolvermos a herança da bisavó, nós aumentamos aquela herança para deixar para o nosso filho, que amamos tanto. Não percebemos que ele vai herdar aquilo que eu não transmutei, não é? Portanto, entendendo o que é o genoma humano, percebemos a grandeza que trazemos dentro de nós, dentro do que é a evolução, e também dentro do que é a involução. Somos agentes deste trabalho, com o resultado da evolução, portanto, a grandeza, a luz e a inteligência e outras características que nós herdamos e que orgulhosamente sentimos que são nossas. Não são. Nós não tínhamos nada quando nascemos, não trazíamos nada. Foi-nos introduzido lentamente através do DNA, através do sangue da nossa mãe, foram-nos introduzidas qualidades e defeitos, foi-nos oferecido aquilo. Nós nos gabamos por vezes de ser inteligentes, ou de ser bonitos, ou de ser artistas, e pensamos que nós somos aquilo. Nós não somos aquilo, nós somos responsáveis por aquilo. E também somos responsáveis pela maldade, pela inveja, aquelas características que foram desenvolvidas na nossa família e que agora nos foram oferecidas com muito amor, pedindo-nos, por favor, dissolve isto, porque o universo é luz. Mas os humanos, na sua ignorância, na sua fase, inicial de evolução, a nossa ciência fala-nos, do começo da civilização, mas há outras ciências, não é, que se baseiam noutras informações e que nos dizem que o planeta e o homem têm muito mais tempo do que aquilo que a ciência oficial nos transmite. Nós, no início da nossa incursão no planeta Terra, nós começámos a conhecer o planeta, começámos a descobrir coisas e, pela lei do livre-arbítrio, concedida a estes prolongamentos materiais e perecíveis, eu gosto muito de frisar, perecíveis, porque isto dá-nos paz, porque nós não somos esta coisa que é perecível, nós somos eternos. Então, para deslocarmos a nossa consciência do que é perecível para aquilo que é eterno, é preciso pensar muitas vezes nisso e pensar na luz grande que trazemos dentro de nós e não ficarmos prisioneiros dos erros que nos entregaram para serem dissolvidos. Isso traz paz, traz alegria e é engraçado pela experiência daqueles que fazem esse exercício, quando são assaltados por um sentimento negativo e já sabem a origem, ficam alegres e dizem, cá está mais um para dissolver, não é? Em vez de ficarem atormentados porque que chatice, me caí mais uma vez, não caí nada. Aquilo é um degrau para eu subir, mas também posso descer, tudo depende da maneira como eu lhe pego, não é? Portanto, tudo isso é reiki. Tudo isto é reiki. Tudo isso é reiki, porque uma das... é rei, não é? Energia universal. Outra das frases que me impressionou, até porque ainda que, o tempo e a idade e percurso de vida dissolveram muito dessas... crenças da infância, mas que não há dúvida nenhuma que fui criada na religião católica, tal como tu. Uma das frases que me impressionou quando te conheci, que também te ouvi numa conferência pública, foi dizeres Reiki é o Espírito Santo. Reiki o Espírito Santo é uma frase que é sagrada e continua a ser e será sempre como o sinónimo da luz, como sinónimo da sabedoria,
cósmica. Então, ainda que Reiki esteja, enfim, submetido à ideia de que é algo muito recente e que veio ali dos lados do Oriente e tal, chinesices, como eu já uma vez ouvi, ainda que nem sequer é chinês, é do Japão, mas que foi englobado aqui nesse cesto de coisas. Na realidade, o Reiki é antiquíssimo, não é? Como nós sabemos, que existem escritos com mais de 5.000 anos nos livros sagrados dos Vedas, por exemplo, onde já fazem referência a essa energia. Nós vamos continuar a falar de Reiki, do cosmos, do universo, de vida, porque isto não é falar de coisas abstratas, isto é a vida do nosso dia-a-dia. É aquilo que nos pode trazer bem-estar, saúde e harmonia no nosso dia-a-dia, mas após um ligeiríssimo intervalo, já decorreu meia hora, como sempre, o tempo aqui foge-nos, não é? E então vamos para um ligeiríssimo intervalo e já voltamos com a Emília Callas para continuar este delicioso tema. Até já. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Continuamos com o programa, ou o segundo programa desta tarde, Ponte de Palavras. Hoje, especialmente neste horário anómalo, para as quartas-feiras, em que estamos a fazer um programa especial, digamos assim, dado que hoje é o Dia Internacional do Reiki, e temos connosco uma convidada, uma pessoa que muito respeito e admiro e que está completamente inserida nesta área e neste conhecimento do Reiki, que é a Maria Emília Carmelo Caldas. Nós vamos continuar esta conversa deliciosa que tivemos na primeira parte, acerca do Reiki, e não só do Reiki, porque Reiki é vida, Reiki é o universo, Reiki é o cosmos, e Reiki é também o nosso dia-a-dia. Então, Emília, vamos continuar com estarmos aqui debruçados nesta varanda que é o Reiki, e eu iria se calhar para uma questão que tem tudo a ver também com este alargado de consciência que deveríamos ter através do Reiki, que é o Reiki. Sou inteiramente da tua opinião, que é uma filosofia de vida, muito mais do que outra coisa, é uma filosofia de vida. No entanto, o Reiki é também uma terapia, com certeza, que é usado como terapia no dia-a-dia. Até que ponto é que a terapia, ou o Reiki usado como terapia, pode servir de trampolim, ou deveria servir, e devemos se calhar estimular isso, servir de trampolim para se chegar à consciência, à tomada de consciência, e não apenas fazer uso do Reiki como, eu costumo fazer este exemplo e passa a publicidade, que é usar o Reiki como se fosse uma aspirina, ou seja, tratar o sintoma e nunca aprofundarmos a causa, que é o que a maioria dos seres humanos ainda fazem hoje em dia. Porque todas as desarmonias do nosso corpo, sejam as emocionais, as mentais, as psíquicas e as físicas, que já vem na decorrência de tudo o resto, têm a ver realmente com desarmonia. Então nós temos que ir à fonte, nós temos que ir à causa e não ao efeito, que é o sintoma. Então o Reiki pode ser usado como terapia rápida, não é? Como o penso rápido, ou como a aspirina, ou devemos tentar aprofundar o Reiki para outros patamares? Sem dúvida, a prática ou a técnica de cura Reiki é, podemos chamar-lhe uma técnica de cura alternativa, se quisermos, ou complementar, que acho mais correto, mas é indispensável que o paciente que recebe a terapia Reiki descubra que sem uma autocura não adianta nada estar a receber esta energia que nos vem da mão de alguém. Dizer que vem da mão de alguém não é correto, porque tem que vir do coração, e a partir do coração é que nós captamos essa energia universal. O técnico que está a passar Reiki tem a obrigação, tem esse compromisso na sua iniciação de se alinhar com as forças superiores, daquilo que nós chamamos a luz, ou se quisermos a consciência universal, para que o seu campo energético esteja bem alinhado
com essa fonte, porque esta cura não é não é o terapeuta ou o técnico que cura, esta energia vem do infinito para curar as partículas que também pertencem ao infinito. Mas para que haja cura é necessário que o paciente, aquele que está a receber, faça a sua própria cura. Hoje vê-se, e é muito generalizado, as pessoas dependentes, habituadas a estarem dependentes de tudo e de todos, vão receber reiki compulsivamente para se sentirem bem. Então vai-se receber uma terapia reiki como quem vai para um spa. Depois do tratamento, a pessoa sai da marquesa e diz: ai, que bom, que levezinha, que alívio, estou tão bem. Mas no dia seguinte está outra vez mal, porque a energia que entrou não foi agarrada pelo paciente. Entrou pelos chakras. Hoje este termo chakras generalizou-se, quase toda a gente sabe o que são os chakras, fazem parte do campo energético humano, e a energia entra pelos chakras, depois passa pelos meridianos e daí passa para os órgãos. E se a pessoa não aproveita com a sua inteligência e com a sua sensibilidade, não aproveita esta bênção, esta irradiação de energia despolarizada, absolutamente despolarizada, para fazer a mudança de si próprio, alterar os seus processos mentais e emocionais, não se vai a lado nenhum. Portanto, quando um terapeuta de reiki, ou um técnico, conforme for, um praticante, estiver a dar reiki a alguém, aconselha-se a que dê informação ao paciente do trabalho que ele terá que fazer em casa, uma análise profunda dos seus registros internos, da origem dos seus medos, por exemplo, da origem das suas dependências ou outra qualquer fraqueza humana, fazer uma autoanálise e tomar a decisão de eliminar esses erros para depois, num próximo ou nos próximos encontros, poder beneficiar desta riqueza que lhe é oferecida pelo universo. O universo hoje oferece aos seres de boa vontade o instrumento da grande mudança, que é o encontro da paz, da felicidade, da alegria, do equilíbrio. Isso que andamos há milhares de anos a procurar está dentro de nós. Mas para que aquilo esteja organizado é preciso deitar fora o lixo, o tal lixo, que há bocadinho falávamos na primeira parte, que nos vem do DNA, aquilo que herdamos no nosso nascimento e que depois alimentamos e desenvolvemos. E então, com esta prática do reiki, vamos aprender a fazer o trabalho da autocura e não estar sempre à espera que nos venha a cura do exterior, porque não vem. O reiki não faz milagres. Nós é que podemos fazer milagres com esta energia quando a sabemos conduzir. E assim é. Ainda em relação com uma frase que acabaste de dizer, em que falavas com a energia despolarizada que é o reiki. No entanto, os seres humanos somos seres polarizados, não é? Nós temos uma dualidade muito intensa ainda em nós, que faz parte deste nosso caminho, deste nosso percurso. Os técnicos de reiki, as pessoas que facultam o reiki, não são exceção. Dada a imensa, se calhar até demasiada vulgarização que se fez do reiki, do seu aprendizado, dos conceitos mal ou bem passados, não estamos aqui a emitir julgamento, mas a falar de factos, em que as pessoas pensam que o reiki, chegam a pensar, e tenho tido muito essa experiência também como instrutora de reiki, que chegam a pensar que o reiki é profissão, é o que pode complementar a sua profissão de outra coisa qualquer. Nós deparámos-nos com pessoas que estão a fazer a transmissão do reiki altamente desarmonizadas nelas próprias, muitas vezes nos seus campos emocionais, mas também, e isto acaba por se tornar enfim, até caricato, numa forma desresponsabilizada e numa forma de pouco respeito, entre aspas, por aquilo que é o reiki. Eu acredito que por desconhecimento, por ignorância, não é? Acha-se que se pode fazer reiki de qualquer maneira, acha-se que um terapeuta de reiki, um canal de reiki, tem, ou deveria estar, penso eu, o mais limpo possível nos seus campos, principalmente naqueles que ele pode controlar. Exatamente. Não é? Como será o caso de dependências, o tabaco, as pessoas que fumam, etc., porque
quem estuda estes temas de metafísica sabe que o tabaco, por exemplo, tem repercussões no ser humano que vão muito além do campo físico. Exatamente. Os do campo físico estão provados pela ciência e só não sabe quem não quer, não é? Mas há outros campos que são muito afetados por este tipo de dependência, seja o tabaco ou outras dependências, álcool, drogas, etc. E, no entanto, nós vemos pessoas que praticam o Reiki e que continuam a praticá-lo mesmo depois de saber estas situações, e pronto, consideramos que isto não é, enfim, não é demonstrativo de uma grande responsabilidade. Então, Emília, o que é que o técnico de Reiki tem um papel aqui, um papel que está inserido com muita responsabilidade? Não foi por acaso que Mikao Usui, ao organizar este conhecimento que ele recebeu, segundo nos conta a sua história, no momento de meditação, no momento de elevação da sua consciência através do lado direito do cérebro, como falámos há bocadinho da necessidade de expandir esse lado, e ele habituado à meditação como monge budista e desejoso de ajudar a humanidade, porque era um ser que no seu DNA trazia essa informação, ele conseguiu captar ou ter consciência das forças que interagem neste processo evolutivo dos homens. E ele teve o cuidado de chamar a este tipo de cura espiritual ou holística, que é a mesma coisa. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, antes pelo contrário. A maior parte das religiões não são nada espirituais, não é? A espiritualidade é a ligação com o mais alto, com as forças cósmicas criadoras, com o bem, o belo, o amor, a solidariedade, todos esses princípios que estão dentro de nós, mas nós achamos que nós somos merecedores disso tudo, mas não estamos dispostos a produzirmos nós essas qualidades em relação aos outros, muitos de nós, estou a falar na generalidade, e daí vem a confusão caótica do mundo de hoje. E Mikao Usui teve o cuidado de associar a este conhecimento uma prática milenar, iniciática, levando o candidato a fazer num pequeno ritual, porque nós, na nossa vida cotidiana e ainda muito longe do que é realmente espiritualidade, não sabemos muito bem e não conhecemos o que é este processo iniciático a que o ser humano está submetido na sua longa evolução em direção, pronto, à ascensão da consciência, mas faz-se num processo de formação em Reiki, está a obrigatoriedade de fazer um ritual iniciático em que o candidato se compromete a passar a viver segundo os 5 princípios. E hoje, com um conhecimento maior, portanto, Mikao Usui não faz essa referência, mas nós hoje, pronto, passaram muitos anos, estamos no século XXI e entendemos as coisas de uma forma diferente, o universo e a vida, e hoje propõe-se ao candidato que esteja atento às leis do espírito, fundamental. Como humanos, dentro do conhecimento científico, nós sabemos que há leis da física e respeitamos as leis da física. Sabemos, por exemplo, que é um perigo debruçarmos numa janela alta e temos o máximo cuidado, porque há uma lei e uma força que empurra tudo para o centro. E sabemos que se tivermos um descuido em relação a esta lei, nós vamos cair, vamos provavelmente morrer ou ficar muito magoados. E esta é uma das leis, não vale a pena estar a referi-las, porque toda a gente as conhece, mas é uma das mais claras para nós percebermos que há forças no universo que não respeitam a ignorância, não respeitam a idade, não respeitam as condições. Um ceguinho debruça-se de uma janela, nós, humanos, que pensamos que somos muito bons, íamos logo agarrar no ceguinho para ele não cair. Mas esta lei universal não está a pensar se está lá um ceguinho, debruçou-se, caiu. Há uma lei que empurra tudo e eu tenho que conhecer a lei, seja ceguinho, seja o que for. Ora, conforme há leis que orientam a matéria, há leis que orientam o espírito. O nosso pensamento e as nossas emoções vibram sob a ação de forças e de leis, infalivelmente. Cada palavra que sai das nossas cordas vocais, ela está dentro de leis. E se aquilo que nós dizemos, pronto, tem uma determinada vibração, pois ela entra num campo vibratório correspondente. Se tiver outra, entra noutro campo. E depois as consequências, por outra lei, a lei do retorno, volta à sua origem, para que a origem recomponha aquilo que erradamente construiu. A vida é isto. Portanto, como nós sabemos que o nosso sofrimento é o resultado dos nossos erros,
nesse processo iniciático, pede-se ao candidato que se comprometa a estudar as leis. Hoje há muitas obras que fazem referência às leis, estas mais ligadas ao comportamento humano, porque as leis do espírito ou da matéria mais subtil são imensas, mas aquelas que se referem especialmente ao ser humano são cerca de 7. São poucas, mas nós precisamos de as conhecer. E quando as conhecemos, fazemos como fazemos quando chegamos a uma janela muito alta. Temos cuidado e avisamos os outros para não se debruçarem, porque sabemos que infalivelmente a pessoa cai. E quando eu tenho um pensamento, uma palavra, uma atitude que vibra numa frequência muito baixa, eu precisava de saber que aquela frequência vem ter comigo. O universo traz-me de volta, infalivelmente. É uma lei. E então o reikiano precisa na sua formação, precisa de estar atento a isto. E precisa, após a iniciação, portanto, estas iniciações fazem-se em essencialmente 3 níveis, podemos considerar 4, e hoje está na moda até mais níveis, porque isso depende de coisas que eu não vou estar aqui a referir, mas o que é importante numa formação em Reiki é o primeiro nível. O primeiro nível, o candidato tem que saber as suas obrigações, a sua relação com a energia, saber que está a mexer com energia que desconhece em absoluto e que vibra em muitíssimos patamares, e que tem que ter muito cuidado do patamar em que está, para não ter a surpresa de entrar em patamares inferiores. Geralmente, ou muitas vezes, não se diz isto, mas isto é preciso dizer-se, porque nós hoje, que neste avançar da ciência, sabemos que vivemos num universo multidimensional, para nós não é estranho que a nossa energia esteja também, tenha condições para vibrar em vários níveis. E é assim que se as palavras, a intenção com que nós vamos dar Reiki for pura, for uma intenção disponível para o outro, e não um interesse pessoal, tenho aqui mais uma ferramenta para eu ganhar dinheiro. Ora, se eu entrar por aí, eu já entro nas leis do mundo, então vai-me suceder o que tiver que acontecer de acordo com as leis do mundo. Eu posso até, não vou referir aquilo que pode acontecer, porque isso, cada um deve descobrir por si próprio. O que deve saber é que é fundamental entrar no conhecimento de que tudo quanto sai de nós retorna a nós. E então, quando estamos a tratar de coisas elevadas como estas, de nível espiritual, como dizia há bocadinho, me causa 8 esse cuidado de referir a técnica como cura espiritual ou holística. Quem vai aprender Reiki deve ir com essa disposição, não é? Portanto, de melhorar a sua energia, para poder entrar em contacto com os níveis mais altos de vibração e não estar a passar energia dos níveis inferiores. Acontecem coisas às vezes muito desagradáveis por puro desconhecimento. Podemos achar estranho como é que um conhecimento tão elevado foi entregue assim a quem quisesse, livremente, qualquer pessoa tem acesso. No passado estas coisas mais elevadas não eram expostas publicamente, eram reservadas em escolas especiais, reservadas àqueles que já tinham feito a sua caminhada espiritual, de consciência elevada. Mas hoje nós estamos no fim de uma civilização, não é mistério nenhum. Toda a gente sabe que o caos que nos envolve em todos os níveis, familiar, social, escolar, governamental, empresarial, hoje está tudo em derrapagem, porque a nossa consciência entrou em declínio, não caminhou segundo as leis da consciência superior. E então o universo pôs um basta a este caminhar desvairado de uma humanidade interesseira, ligada a interesses de nível que não são elevados, uma humanidade dita civilizada, mas muitos de nós, quando olhamos para um animal, dizemos que preferimos lidar com animais do que às vezes com certas pessoas, não é? Portanto, descaímos por engano, por falta de informação, por erro cultural, descaímos num fosso. E para que houvesse oportunidade de salvar aqueles que se querem salvar, aqueles que se querem esforçar para descobrir, realmente a sua identidade espiritual, foi oferecida esta benesse, esta bênção, foi atirada assim, para cada um apanhar da forma que pudesse apanhar. E muitos de nós estamos a aproveitar este conhecimento para ascender, para evoluir, enquanto outros aproveitam-no para cair. Mas isso pertence à liberdade do homem.
cada um faz as suas escolhas. E os resultados são da responsabilidade de cada um de nós. Mas aqueles que divulgam o conhecimento têm a obrigação de alertar e de falar da maravilha que é este conhecimento. Eu, posso dar o meu testemunho pessoal, eu conheci o rei que tinha 68 anos, era uma pessoa triste, desencantada, desanimada. Hoje tenho 80 anos e sou uma mulher felicíssima, consigo entender a vida para mim é uma bênção. Daquela mulher triste que eu era e desencantada, desanimada, hoje sou uma pessoa ativa, dinâmica, encontrei-me a mim própria e foi através deste conhecimento, foi o Reiki, foi esta bênção. Só que a informação ou a maneira como eu lidei com o Reiki permitiu-me este desabrochar, não é, da minha consciência que estava a descambar também com uma consciência de quase todas as pessoas. E eu gosto de dar este testemunho porque eu com 68 anos, doente, porque o sofrimento, aquilo que eu achava que era sofrimento, ia dando cabo de mim, e eu estava numa situação de grande esgotamento cerebral, ao ponto de eu ter medo de conversar com as pessoas, porque tinha medo de não conseguir entender o discurso delas. Eu tinha o cérebro num estado lastimoso, e um dia eu vi a palavra Reiki, e aquilo foi como se tocassem sinos dentro da minha cabeça, e eu não sabia porquê, porque eu só ouvia a palavra, não é? E a partir do conhecimento e do desbravar, não é, interior, eu consegui transformar-me. E, portanto, eu gosto de dizer às pessoas, se vocês quiserem, vocês podem. Se uma mulher de idade conseguiu rejuvenescer interiormente, aqueles que são novos podem começar. Portanto, este é o testemunho da Emília, que não podia ser mais aberto, mais franco, mais perceptível, como aliás toda a informação que vem dela. Ainda temos uns minutinhos e não se podem desperdiçar. Emília, agora há bocado falavas das 7 leis universais. Suponho que te referias àquilo que chamamos as 7 leis cósmicas, imutáveis do universo, de Hermes Trismegisto. Curiosamente, é um dos pontos que eu foco muito também quando faço qualquer expressão pública ou partilha pública hoje em dia. No passado sábado abordei esse tema numa iniciação que fiz, ou numas iniciações que fiz. Queres falar-nos um bocadinho daquelas que se calhar falar das 7 não temos tempo, apesar que são todas relacionadas, mas aquelas que eu acredito que sejam mais prementes e que tenham mais a ver com a nossa vida diária, da atualidade, que é a lei da atração e a lei de causa e efeito, interligadas entre si, elas próprias, não é? E portanto, o que temos a dizer sobre isso, também já fomos dizendo, aquilo que nós produzimos, então, nós somos os causadores dos efeitos que nos surgem na nossa vida, infalivelmente. Temos a tendência para atirar sempre para o outro a responsabilidade, porque desconhecemos a lei. Mas se nos deparamos com uma situação, seja ela de tipo for, de relacionamento ou empresarial ou qualquer outra, ou familiar, qualquer outra situação desagradável, a nossa postura deve sempre descobrir dentro de nós a causa daquela situação e nunca pensar que é infelicidade, que foi o outro, que não sei o quê. Se aquilo me aconteceu, a origem está em mim, eu tenho que procurar o que é que há em mim que provocou aquilo. Que sei que pela lei da atração, quando nós conhecemos, portanto, eu fui a causa que produz um efeito e a lei da atração trouxe-a para mim, não é? Infalivelmente. Então, conhecendo profundamente esta lei, nós passamos a ter muito mais cuidado com as palavras que dizemos, com os pensamentos, com as atitudes. O mais pequeno movimento da consciência produz um efeito. Um simples olhar, por vezes um olhar de indiferença para o outro porque nos está a desagradar. Aquele olhar vai ser transmitido de novo, um dia alguém vai olhar para nós com indiferença e nós vamos ficar ofendidos porque não merecíamos aquilo. Esquecemos que aquilo teve origem em nós. Qualquer palavra, qualquer atitude, não é? Esta lei da causa e efeito e a lei da atração, portanto, está na origem do nosso sofrimento. Então vamos descobrir isso. E o reikiano começa a descobrir isso, transforma-se, porque passa a ser uma pessoa diferente. Não é o mundo que vai ser diferente, nós é que somos diferentes. E então deixamos de atrair situações complicadas porque estamos a produzir energia de um outro tipo.
Diz. Este programa, que ainda que estava a pensar ser gravado, mas que acabou por sugestão aqui da Marisa Ferreira, da Rádio Manobras, ser transmitido em direto, não há dúvida nenhuma que em todos os dias especiais é sempre normal haver um presente, seja nos aniversários, etc. E hoje, como Dia Internacional do Reiki, nós tivemos este presente fantástico de ter aqui a Emília Caldas connosco e nesta conversa que está quase no seu término, porque realmente tudo o que é bom acaba depressa e talvez por alguma razão seja, mas outros tempos virão. E então nós hoje tivemos um presente fantástico, além da presença dela, que é recordarmos a todos nós, não só as pessoas que estão ligadas a estudos de metafísica e a que estão ligadas ao Reiki, de que, pelo menos agora nesta última parte do programa, estivemos a falar de coisas tão profundas, tão essenciais a todos nós, mas que nos estiveram vedadas por séculos, não é? Pertenciam, como também referiste na primeira parte, eram as escolas de mistérios, era o ocultismo, não é? Era aquilo que era hermético, daí vem do grande sacerdote Hermes Trismegisto, mas era aquilo que era hermético, pertenciam às escolas de mistérios que enfim, existiam por todo o mundo, no Antigo Egito, na Grécia, etc, etc, em outras civilizações, e curiosamente o universo, com o seu imenso amor, neste fim de época, neste fim de civilização, porque não há dúvida nenhuma que estamos, neste término de Kali Yuga, nós estamos a ter também esse presente cósmico. Maravilhoso. De vir estar tudo ao descoberto, só não sabe quem não quer, e depois de saber em que o conhecimento acarreta a responsabilidade, como nós sabemos, só não faz uso também quem não quer. Então, mais uma razão para dizer que não pode haver queixas, não é? Não deve. Não devem haver queixas. Injusto. É injusto para com o universo. Que existam esse tipo de queixas e... caros ouvintes, isto foi uma tarde fantástica. Eu pessoalmente sinto uma enorme gratidão por este presente, porque obviamente que todos somos beneficiários dele. Recordamos que estamos aqui a terminar o programa Ponto de Palavras, este programa emitido especialmente hoje. Este programa vai ser retransmitido, além dos horários habituais de retransmissão, na próxima semana também, na data que estava previsto para ele, ou seja, na próxima quarta-feira, dia 22, entre as 14 e as 15, e que se quiserem comunicar connosco, se quiserem comunicar com a nossa convidada, basta enviar-nos um e-mail para o endereço pontedepalavras@gmail.com. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima semana. Boa tarde. Obrigada, Emília. Boa tarde e obrigada.